Boa noite, estamos iniciando mais uma edição do nosso podcast Nova Pauta Estação NP, apresentado por mim, Davi da Silveira Nunes, todas as sextas-feiras às 20 horas, sempre trazendo novas edições e também com conteúdo relevante e convidados especiais. A transmissão é ao vivo pelo Facebook do NP Expresso, canal no YouTube e também pela plataforma Spotify. Este podcast tem o apoio do Sicredi, BYD Nicola, Lojas Quero Quero, Laboratório Pena, Santibit Arena, Boleia Mobilidade Urbana, Lavanderia Ponte Verde e Grupo Felite. Edição desta sexta-feira, dia 14 de agosto de 2026. Nós estamos recebendo aqui, uma honra receber aqui, a Marcele, que é enfermeira, também, né? A enfermeira aqui do Centro Materno? Não, da Secretaria de Saúde. Secretaria da Saúde. Secretaria da Saúde aqui de Santiago. Nós vamos conversar sobre um importante tema, que é o Agosto Dourado. Mas fazendo já uma apresentação melhor da Marcele. Marcele Silva Munareto, enfermeira, consultora em amamentação e também gestora das unidades de saúde aqui do município de Santiago. Primeiramente, boa noite, Marcele, seja bem-vinda ao nosso podcast Nova Pauta Estação NP. Boa noite, Davi. Boa noite a todos, né? É um prazer estar aqui, né, falando dessa temática tão importante que é, né, a amamentação, leite materno e dando uma ênfase, então, nesse agosto dourado. Marcela é enfermeira há quanto tempo nessa função? Sim, eu sou enfermeira, sou formada há quase 20 anos já de formação, né? Desses 20 anos, todos na rede pública, né, trabalhando no SUS. Em 2014, eu assumi o concurso aqui em Santiago, né, trabalhando numa unidade de saúde da família. Né, em 2024, então, que eu assumi a gestão das unidades de saúde, né, esse novo desafio. São quantas unidades? São 11 unidades de 11 saúde unidades. aqui no município, sim. Atendidas pela Secretaria de Saúde. Isso, são 11 unidades, né, que elas têm ênfase nesse atendimento das famílias, né, situado num território, né, com uma equipe multidisciplinar, para atender todas as faixas etárias, né, da gestante, criança, idoso, enfim, toda a população. É um atendimento mais básico, né? Com certeza, a gente fala que é a atenção primária, né, que é o forte do nosso município, né, que é a porta de entrada do usuário, né, para receber esse atendimento multi de médico, enfermeiro, dentista, né, técnico de enfermagem, agente comunitário. É uma equipe, né, completa que dá esse suporte para toda a população. Marcelo, nós temos os meses, né, durante o ano, muitos voltados, né, à questão da saúde, mas estamos em agosto de 2026, que é conhecido também como Agosto Dourado. O que é o Agosto Dourado? Sim, né? Esse movimento ele surge com a ideia de sensibilizar a população sobre determinados temas, né? E o Agosto Dourado, então, ele surge na perspectiva de falar, né, sobre a proteção, apoio e incentivo ao aleitamento materno. Quando a gente fala em agosto, né, o Agosto Dourado, ele remete ao padrão ouro, que é o leite materno, por ser, né, o alimento mais completo e ideal para o bebê. Então, por isso que a gente fala sempre que é o Agosto Dourado no sentido de padrão ouro. Qual o tema oficial de 2026? Esse ano, o tema oficial, ele traz a amamentação para o início de vida sustentável, né? Como para fortalecer, né, aquilo que dá certo, né? Então, hoje a gente fala sobre o apoio fundamental que exige a amamentação, né? Que é algo que surge, né, como uma fortaleza, realmente, né? Da população, desse apoio dos profissionais e da comunidade em geral. Nós já tivemos no início do mês, se eu não me falha a memória, de 1º a 7 de agosto, a Semana Mundial, né, da Isso, amamentação. isso. E durante esse mês de agosto, qual é a programação local? Assim, então sempre a gente dá ênfase, né, em todas as ações. Essas ações, elas são realizadas durante todo o ano, né, mas agora em agosto a gente fortalece esse enfoque na amamentação. Esse atendimento, né, esse cuidado com a gestante, com a mulher, com a puérpera, ele acontece, desde o início do pré-natal. Quando a mulher, né, descobre gestante, ela é acompanhada pela equipe de saúde, né, das unidades. Hoje aqui em Santiago a gente tem um pré-natal compartilhado, ou seja, esse pré-natal ele é realizado tanto pela equipe da estratégia de saúde da família, como o obstetra, né, que também está no centro materno infantil. Então a gente divide esse cuidado, né, dando ênfase então nesse cuidado compartilhado.
E isso é demonstrado já falando sobre a amamentação desde o pré-natal. A partir disso também tem a vinculação com o nosso hospital, né, que faz toda essa referência. E quando a mulher, né, essa puérpera, essa mulher que ganhou o bebê, deu alta, ela é então referenciada para a unidade de saúde para receber todo o apoio durante o teste do pezinho, nas consultas de enfermagem e as consultas de puericultura, que essa consulta de puericultura é relacionada a esse cuidado da criança pelo menos até os 2 anos de vida. Quando a gente fala no agosto dourado, a gente foca ainda mais na amamentação, né? Sim. Por ser algo muito desafiador, né? Apesar de ser algo instintivo e natural, ele traz muitos desafios para a mulher e para toda a família, né? Então, precisa receber um apoio qualificado, precisa de profissionais capacitados para realmente poder conduzir a mulher, né, nessa caminhada da amamentação. E quais os principais desafios iniciais da amamentação? Hoje, quando a gente trabalha sobre amamentação, e eu, né, que trabalho específico com a consultoria de amamentação, as principais realidades que eu encontro na minha rotina é, né, a dor ao amamentar, né, a realidade também, a questão da produção de leite, baixa produção de leite das mães, a insegurança também, né, fissuras mamárias, mas eu acredito também que é um pouco de desinformação. Porque às vezes as pessoas disseminam algumas orientações, alguns julgamentos, e a mulher acaba se sentindo fragilizada, né? E acaba não se sentindo segura no seu processo de amamentar. E isso acaba, então, prejudicando, né? E evoluindo para um desmame precoce. Então, a informação, o apoio é a base de tudo. Então, o atendimento pode ser, inicia já nos primeiros meses da gestação. Isso. Pode ser procurado o centro materno, também as unidades, né? Isso. Quando a mulher, né, tem a ausência da menstruação, né, ela já Uhum. procura uma unidade de saúde. Nesse momento, ela já faz um teste rápido para descobrir a gravidez positiva ou negativa, e a partir disso ela já consegue iniciar o atendimento de pré-natal. E aí já vai sendo compartilhado com o médico ou com o enfermeiro da unidade quando é uma gestação de baixo risco, que a gente fala. A partir de um determinado tempo de gestação, uma idade gestacional, ela começa a ser compartilhada com o obstetra no centro materno. Uhum. E aí todas as consultas são abordadas, todo, né, exame físico desta gestante e também orientações para que ela receba esse bebê com maior qualidade de informação. E dentre as temáticas que existem, existe a amamentação. A gente também tem um apoio muito importante dos grupos de gestante, né? Nesses grupos de gestantes, que acontece também em parceria com o desenvolvimento social, com o CRAS, também é realizado esses grupos com as grávidas para informações decorrentes de toda a gestação e dos cuidados com o bebê. E a amamentação, com certeza, é um dos enfoques. Inclusive, nesse mês de agosto, eu, como consultora da amamentação, Sim. participo muito dessas ações no CRAS para falar sobre essa temática. Uhum. Tem um período assim normal para amamentação ou depende da idade do bebê? O que o Ministério da Saúde, né, a Organização Mundial de Saúde preconiza é que esse bebê seja amamentado exclusivamente pelo menos até os 6 meses de 6 vida, meses. né, a 1 ano, e pode passar até 2 anos ou mais, né? O que a gente precisa dar um enfoque é que quanto mais ele receber leite materno, mais nutrientes Uhum. e mais, né, Sim. benefícios esse bebê vai receber. Então, sim, é ideal que consiga amamentar até 2 anos ou mais, mas isso depende muito da decisão dessa mãe, desse apoio. Também existe toda a questão da retorno ao trabalho, que isso também não é uma pausa da amamentação. É possível seguir a amamentação mesmo com essa mamãe retornando ao trabalho. Mas sim, o suporte profissional é muito importante nessa fase também. E por todo esse período, o acompanhamento do sistema de saúde. Com certeza, né? Quando a gente tem profissionais qualificados, eu ajudo essa mulher a conduzir melhor a sua história da amamentação, né? E quando eu falo de profissionais, também a gente fala da família, fala da sociedade, porque a gente precisa, né, fortalecer esse discurso dentro da nossa comunidade, né? Quanto mais a gente incentivar aquela mulher que às vezes se sente um pouco frágil, especialmente logo que ganha bebê, né, se sente mais fragilizada, ela precisa receber esse apoio de todas as pessoas que estão ao seu redor. Isso vai fortalecer ela ainda mais seguir com a amamentação, porque não é algo fácil, é muito desafiador, é um processo, né, de calma e necessita de paciência para que tudo ocorra bem. Marcela, aquelas histórias, aqueles comentários
da mãe, da gestante, da vovó, né, dos princípios, né, que a gente... Eu sou de uma era, né, que a vovó e a mãe era o que dizia e pronto. Isso mudou bastante. Tem novos métodos a partir, então, do início da gestação até o início da amamentação. A gente sempre fala que as pessoas adoram dar as suas opiniões, né? E é legal, porque cada um tem uma história. E eu sempre converso com as famílias que eu atendo que cada bebê é único e cada amamentação também vai ser única e singular. Sim. Então a gente precisa estar preparados para as situações que vai acontecer. Mas as pessoas adoram compartilhar as suas opiniões, né? A questão dos mitos em relação à amamentação. Então isso precisa ser desconstruído, né? E aí quando a gente fortalece sobre essa temática, a gente traz a família para esse pré-natal. Então, eu preciso trazer esse esposo, esse companheiro, esses avós, esses padrinhos, para participar dessa informação, para que eles possam disseminar, né, informações positivas para aquela mulher também. Porque se ela não tem apoio, ela vai acabar desistindo. Sim, né? O palpite da sogra, o palpite da mãe tem muita interferência, né? Quando tá frágil. Então é importante que ela tenha potencialidade no seu discurso para poder fortalecer essa mulher. Então a gente traz essa família, né? Não desconsiderando o saber dela, mas flexibilizando. Digamos que hoje, né, os estudos têm melhorado, as atualizações têm acontecido, então a amamentação evoluiu muito sobre esse assunto. Então é preciso gerar informação para a população. E qual foi essa evolução a partir dos conselhos lá da mãe, da vovó, até os dias de hoje? Antigamente se dizia muito na questão cultural, né, do uso de chás, ou que a questão genética influenciava muito a mãe conseguir ou não amamentar, né, tipos de produtos que deveriam ser usados na Sim. gestação, no puerpério. Então hoje muitas coisas evoluíram, né? Então a gente sabe que existem algumas coisas que causam malefícios. Então é importante trabalhar com a comunidade sobre isso, trabalhar com essas famílias do que é correto e sempre seguir a informação ideal, né? A gente sempre fala que hoje a gente vive num mundo digital, né? Que existe muita informação e às vezes essa informação não é a mais correta possível. Então, sempre procurar um profissional que esteja qualificado para poder oferecer isso de forma correta, né? E existe muita influência da internet, do Dr. Google. Muita influência, né? Acaba que, especialmente os YouTubers, né? Esses mídias acabam influenciando, às vezes, negativamente. Então, sempre rever a experiência de cada pessoa é única. Então, eu não posso seguir a realidade daquela pessoa com a minha, né? Vivência, a minha experiência. Então, eu tenho que adaptar na medida do possível que se eu sentir dificuldades, né, relacionadas à amamentação, eu tenho que procurar ajuda e não achar que aquilo é normal, naturalizar. Sim, Acho que o sim. principal é isso, a gente não achar que sentir dor é normal, que é normal a mulher ter baixa produção de leite, que é normal sangrar, né, a mama na hora da amamentação. Então, são coisas que são detalhes que fazem muita diferença, né, e que podem contribuir ou não para eu evoluir naquela amamentação. O ideal, né, qualquer dúvida, qualquer informação, buscar o sistema de saúde, Com né? certeza, os profissionais, né, eles estão qualificados, a nossa rede, falando da rede pública de Santiago, né, nós temos enfermeiros e médicos com qualificação constante, né, em relação a várias temáticas, a gente faz cursos, o Ministério da Saúde oferece os cursos gratuitos para esses profissionais, né, para qualificar ainda mais esse cuidado. Vocês dão um atendimento, no caso, domiciliar ou só nas unidades? Não, o atendimento domiciliar ele é Domiciliar. realizado nas É realizado. unidades, quando existe um requisito adequado conforme a necessidade daquela família. Quando eu falo no puerpério, que é a mamãe que ganhou o bebê, Sim. no primeiros 7 dias, o agente comunitário da saúde faz essa visita, né? Essa mulher deu alta do hospital, né? É notificado, então o agente comunitário de saúde faz essa busca ativa dessa mulher, já para agendar o teste do pezinho, já para ver como que está a evolução desta nova família, né? Dessa mãe, nesses primeiros dias da chegada do bebê, e aí já agenda a consulta com um profissional, ou enfermeiro ou médico na unidade. Então, é um cuidado muito multidisciplinar, né? Compartilhado mesmo. Estamos conversando com a Marcele, que é enfermeira, gestora de amamentação aqui também das unidades de saúde aqui de Santiago. Marcele, a principal pergunta hoje: quais os benefícios da amamentação para o bebê? Os benefícios da amamentação é comprovado que são inúmeros, tanto para o bebê quanto para a mãe, né? É comprovado por estudos que esse bebê ele tem um desenvolvimento infantil mais adequado quando comparado com o bebê que usa a fórmula. Importante salientar que a gente não é contra o uso da fórmula, porque é
já salvou muitas vidas e ainda salva, né? Sim. E em alguns casos, ele é necessário, né, esse uso desse complemento. E é o que mais se assemelha ao leite materno. Então, é sempre importante destacar que não é, né, contra a fórmula infantil, mas assim levantar a bandeira da amamentação. E em função desses benefícios, né, desenvolvimento infantil, é comprovado que os bebês que são amamentados, eles têm risco reduzido de ter obesidade, doenças crônicas como diabetes, hipertensão, né? Para a questão da saúde mental, vínculo, né, com essa família, consegue se regular emocionalmente melhor. Então, e para a mãe também, né? Risco de câncer de mama, câncer de útero, né? Então, para essa mulher também existem muitos benefícios relacionados à amamentação. A proteção imunológica também, né? Com Tem certeza, a isso. gente fala que a primeira vacina do bebê, né? O nosso corpo é tão perfeito que quando a mamãe ganha o bebê, a primeira leite produzido é o colostro, que a gente fala que é a primeira vacina, né? Que é rico em monoglobulinas, né? Minerais, enfim. Então, isso faz com que o bebê crie uma imunidade maior já nas primeiras horas de vida. E aquela dúvida, né, que tem que o leite materno é fraco, mas oferece toda a nutrição, né, Com que certeza. o bebê precisa. Na verdade, esse é um mito muito comum, né? E na verdade, quando a gente vai estudar sobre isso, Uhum. quando o bebê não ganha o peso ideal para a idade, esse bebê chora muito, e a gente questiona, às vezes, que a maioria das vezes não é por fome, né? Mas por outros motivos, mas acaba que a pressão da família acha que o bebê chora apenas por fome, na verdade não é, existem outras necessidades desse bebê que precisam ser avaliadas, né? E quando a gente observa a mamada do bebê, né, a gente acha que precisa só sugar. E, na verdade, existe todo um mecanismo ali envolvendo essa amamentação. Movimento da língua, sucção da bochecha, todos os movimentos eles devem ser adequadamente avaliados Uhum. para ver se essa mamada está efetiva ou não. Então, é algo muito mais complexo daquilo que a gente imagina. Marcelo, atualmente, quais as principais doenças que vocês estão diagnosticando também, constatando logo no início na gestação e também no nascimento do bebê? É realizado o teste do pezinho, né, que é uma triagem neonatal. Ele identifica as 6 principais doenças, né, como hipotiroidismo, fibrose cística, e outros tipos de doenças que, se identificado logo nos primeiros horas de vida, já consegue fazer um tratamento, intervir para que esse bebê consiga ter uma vida saudável, né? Então, por isso, sim, na questão do teste do pezinho, ele é ideal fazer entre o terceiro e quinto dia de vida. Né? Logo que esse bebê vai para casa, já tem que realizar esse teste do pezinho, né? Ele existe pelo SUS de forma gratuita, então é importante fazer o quanto antes, mais precoce, né? Terceiro ao quinto dia de vida é o ideal. Qual os benefícios a longo prazo, além desses imediatos? Nós já falou, hipertensão, alguma outra doença assim que seja comum hoje nos nossos dias? Sim, hoje os bebês, eles demonstram muitos tipos de alergias, né? E às vezes quando esse bebê ele tem contato muito precoce com leite de vaca, digamos assim, né? Ele acaba tendo o risco maior de desenvolver algum tipo de alergia. Quando o bebê é alimentado por leite materno, esse risco diminui. Né? Mesmo que às vezes esse bebê possa ter um APLV, que é alergia à proteína do leite de vaca, quando a mãe consegue fazer uma dieta, fazer uma restrição alimentar, esse bebê consegue evoluir de forma normal, né, na amamentação. Então, alguns benefícios já são no início, inclusive desidratação, né, quando o bebê ele é bem hidratado. No verão escaldante, eu não preciso dar água para este bebê, porque o leite materno ele é completo, não preciso, né, investir em outros tipos de alimento. Até os 6 meses, eu não vou precisar dar nenhum outro tipo de alimento, né. A introdução alimentar começa a partir dos 6 meses de vida e segue com a amamentação até 2 anos ou mais. Marcelo, uma pergunta assim, quando acontece a gravidez na adolescência, como é tratado esse assunto? Sim, a gravidez na adolescência, apesar de ter diminuído ainda né, na nossa realidade, ela ainda ocorre, né? Uhum. Quando a grávida, né, procura a unidade, ela já é feito todo o mesmo procedimento, mas ela é considerada uma gestação de risco pela idade, né? Então, essa gravidez vai ter um suporte maior, vai ter um acompanhamento mais de perto com a equipe, inclusive acionando a rede, que a gente fala, né? Escola, desenvolvimento social. Então, todos ficam mobilizados em função dessa gestação, né? Desta adolescente, para que possa oferecer o apoio necessário e essa gestação evoluir de forma correta, né? E a partir disso, vai seguir os acompanhamentos também com esse bebê e com esta família. E para a mãe, há um período assim, digamos assim, ideal para a gravidez?
A Porque gente tem muitos riscos hoje, né? As sim, pessoas que já sim. têm uma certa idade Isso. fazem tratamento, isso influencia na saúde do bebê? O ideal, né, que se tenha uma gravidez, a gente considera uma gravidez de baixo risco até os 40 anos. A Aos partir dos 40 30, anos. até os 30, a Uhum, partir dos 35 já é uma gravidez que precisa de um uhum. olhar mais atento. Mas se a mulher não demonstrar nenhum tipo de problemas de saúde, né, um bom histórico, consegue evoluir tranquilamente, mas com acompanhamento. Mas a partir dos 40 já é considerado uma gravidez de risco, né? O ideal seria também a partir dos 18 e 20 anos, né, que é o que se espera, né, que o corpo já está preparado para receber uma gestação. Mas, a partir dos 40, a gente já tem que ter um olhar atento, né? Um cuidado mais positivo em relação a essa mulher. Nós falamos os benefícios, né, para o bebê e os benefícios para a mãe. Os benefícios da relação à amamentação, logo que esse bebê nasce, né? Quando a mãe já começa a amamentar, logo nas primeiras horas de vida, né? É comprovado que o útero e todo, né, consegue fazer uma evolução mais rápida, né? Independente do parto cesáreo ou parto vaginal, essa mãe consegue, né? Ter uma evolução mais rápida do seu organismo, né? Ela consegue também se sentir mais emocionalmente mais fortalecida, né? Então, os benefícios e a longo prazo, redução do câncer de mama também, né? Algo que tem comprovado que as mães que amamentam seus filhos por longo tempo têm o risco de mama reduzido. Então, são inúmeros benefícios, inclusive para a saúde mental desta mulher, né? Porque quando a gente está ali conectado com o bebê, pele a pele, aquele momento de conexão, a mulher, né, emocionalmente se sente muito bem, né? Existem muitos hormônios envolvidos, né, nesse processo do amamentar. Tudo isso causa muitos O benefícios para essa bem-estar mulher. emocional da mulher, né? Exatamente, com certeza. A mulher se sente ali aquele momento único que é só dela, né? Mas não que ela não possa partilhar com os familiares. Eu sempre trabalho com as famílias assim. Deixa a amamentação contigo e deixa as outras pessoas fazerem os outros cuidados com essa criança, né? Porque o pai precisa se descobrir pai, né? Sim. Então, ó, dar banho, se envolver com os cuidados com o bebê, deixa a avó participar também, né? E se envolve com a amamentação. Porque geralmente a mulher também precisa de um momento de recuperação, né? De repouso, para também a amamentação evoluir de forma correta. Quais os principais exames que a mulher tem que fazer durante a gestação e também no período da amamentação e o crescimento do Sim, bebê, né? logo que a mulher inicia o pré-natal, já são pedidos exames laboratoriais, né? E o primeiro ultrassom, para ver a idade gestacional desse bebê, como que está, né, a saúde desta mulher, o histórico dela. Então, durante todos os 9 meses, ela vai ter que realizar vários exames periódicos, que a gente fala que são geralmente a cada trimestre, a cada 3 meses, ela vai ter uma avaliação de exames laboratoriais, exames de teste rápido, suplementação com ferro, vitaminas, para poder evoluir da forma correta essa gestação, né? Quando ela ganha bebê, ela segue sendo avaliada, né? Porque a amamentação demanda muito do organismo dessa mulher, né? Então ela precisa realmente seguir com a suplementação de algumas vitaminas. E aí ela tem o retorno do puerpério, que daí após os 40 dias, né? 42 dias, ela precisa pensar em que método contraceptivo ela vai utilizar, né? Para não ter uma nova gestação e segue em acompanhamento, né, com os profissionais da unidade. Durante o mês de agosto, né, estamos indo no mês de agosto, alguma palestra nas escolas? Qual é a programação Isso. até o final do mês de agosto, lá Então, durante a... isso, agora em agosto, então, como a gente havia comentado, a gente fortalece, né, essas ações dentro das unidades de saúde, né, capacitação com os profissionais da saúde, né, para fortalecer sobre a temática, e como é um tema que recebe atualização todo ano, então a gente precisa retomar com os profissionais da saúde. Então, vai também ter participação das equipes nos grupos de gestante do CRAS, né, então isso é uma coisa que acontece já, mas é fortalecido no mês de agosto, né, já pensando em disseminar essa informação, né? Fortalecer. Então, são campanhas, na verdade, são movimentos que acontecem durante todo o ano, mas que a gente retoma sempre nessa época. Outra questão, fora a amamentação, né, que é importantíssima, que nós julgamos também muito importante e necessária, é a questão da vacinação. Como está o calendário de vacinação das nossas crianças aqui no município de Santiago? Santiago, então, tem investido muito na questão da busca ativa das crianças, né? A gente tem uma parceria muito boa com a escola, né? Com as escolas. Cada unidade de saúde, ela tem dentro do seu território uma escola, ou uma EMEI, né? Que a gente fala. Então, eles têm se fortalecido com essa parceria
chamar as crianças, retomar a caderneta de vacinas, né? E isso tem sido um trabalho muito, muito integrado e tem funcionado muito. Inclusive, agora, dia 22 de agosto, vai existir a campanha de multivacinação. Então, todas as unidades de saúde e o centro materno, que agora é o SEMAI, né? Não é mais centro materno, mas é o centro municipal, né, de atenção especializada, vai estar aberto, né, do período das 8 às 14 horas para multivacinação, que são todas as vacinas do calendário gripe, desde a vacina de crianças de 2 meses a 5 anos, que é o preconizado ali, adolescentes, né, a questão do HPV, da meningo CWI, são vacinas que precisam receber essa atualização. Então, esse dia 22, todas as unidades vão estar abertas recebendo esse público. Então, todo mundo pode estar indo na unidade para ver se precisa atualizar alguma vacina. Quais os principais casos assim, que chegam ao conhecimento, principalmente do sistema de saúde, de vocês, né, que são gestores da saúde aqui no município? Os principais casos em Santiago de saúde. Relacionado à saúde da criança, agora a gente teve bastante casos de gripes, né? Bronquiolites, que são casos que merecem um olhar em função da nossa temperatura, né? Mas Santiago, em relação a doenças que a gente fala que são imunizáveis, já diminuiu muito as taxas, né, de internações, né? Então, isso é um grande avanço em função da vacina. Então, por isso que é importante fortalecer, né, os pais para que levem os seus filhos nas unidades para fazer a vacinação, porque senão acaba não vacinando, doenças que foram erradicadas, que não existem, acabam voltando, né? Então, a gente tem que fortalecer isso. E de tempos em tempos, né, existem os protocolos do Ministério da Saúde que trabalham as questões de doenças específicas, né? Diarreias, doenças respiratórias, e tudo isso os profissionais vão se fortalecendo para melhorar a sua conduta. Estamos na estação inverno, mas infelizmente, né, podemos dizer, ou felizmente, temos essa troca aí de temperaturas, né? Há poucos dias estávamos aí com 6, 7 graus, previsão para domingo aí pode passar dos 30 graus. Quais os principais cuidados, principalmente com o bebê, o recém-nascido? Recém-nascido, o primeiro cuidado que eu sempre oriento as famílias é no sentido de evitar, né, ir em ambientes fechados com esse bebê. O contrário que a vovó dizer que tinha que fechar toda a casa. Exatamente, receber visitas, né? Ou querer ir no mercado com o bebê, vai ter tempo para isso, né? Então a gente tem esse bebê, ele tá com a imunidade ainda, né, em construção. Ele só vai receber as primeiras vacinas, recebe ao nascer a BCG, né, e a hepatite B, mas as demais vacinas ele vai receber só com 2 meses. Então esse bebê ele tá com a sua imunidade ainda fragilizada. Então eu preciso cuidar desse bebê, evitar que ele saia de casa, né, por coisas desnecessárias, e a restrição das visitas. Sei que antigamente, né, se tinha o hábito de logo que o bebê nasce, toda a vizinhança ir na casa, né, daquela pessoa para conhecer esse bebê. Hoje, graças à tecnologia, isso Sim. diminuiu, né? Porque hoje se conhece as crianças pelo Facebook, pelo Instagram, pelas redes sociais. Então, isso é uma forma de cuidado, né? Eu evitar de eu estar levando algum vírus para esse bebê, né? Então, quando as criancinhas maiores, né, hidratar, procurar dar bastante fruta, alimentação balanceada é o ideal, bastante consumo de água, né? As crianças que vão para a escola, evitar quando essa criancinha tá resfriada de levar, eu sei que fica difícil em função do trabalho, mas de evitar que leve essa criança resfriada para a escola, porque acaba, né, transmitindo o vírus para os outros coleguinhas. Então, são pequenos cuidados desde o básico, lavagem da mão, né, cuidados de etiqueta, que a gente falou muito na época do Covid, né? Esses cuidados precisam ser retomados a todo momento. Até por uma curiosidade, Marcelo, como que era um cuidado especial dos bebês e das crianças durante a pandemia? Ali era o uso constante de máscara, né? Inclusive na amamentação. Falando da amamentação, ela não era contraindicada. Por exemplo, se a mamãe teve o Covid, no caso, ela podia amamentar, desde que usando máscara, porque ele é transmitido de forma respiratória. Então, naquela época, quando teve, os cuidados básicos de lavagem da mão, uso de álcool gel, né? E uso de máscara para poder lidar com esses bebês, né? Pra poder pegar os bebês, mas não era nada de contraindicação em função do leite, assim, não é transmitido via, né, que a gente fala via vertical. Marcelo, nós já estamos chegando no final do nosso podcast, passa rápido. Uma mensagem para nossas mães, nossas mulheres de Santiago, né, que têm aí seus bebês, né, tem projetos, né, de ter o seu recém-nascido, o seu bebê, uma mensagem para todas as nossas mulheres de Santiago.
pensar que o agosto dourado, né, ele não seja apenas um mês de incentivo, mas que seja algo permanente durante todo o ano, né? Falar da amamentação, eu sempre falo que é evitar julgamentos, eu tenho que transformar a informação em apoio, né? Porque a gente não está julgando a mãe que não conseguiu amamentar, mas estamos fortalecendo que essa mãe que não conseguiu amamentar, ela possa orientar uma outra mulher que está pensando em engravidar, ou essa mulher que está com uma dificuldade para que ela consiga prosseguir de forma correta com aquela amamentação, né? Então a gente sempre fala, quanto mais informação, quanto mais apoio, iniciar o pré-natal o mais precoce possível, isso reduz muito o risco de um desmame precoce, né, de uma gestação com complicações. Então eu preciso, logo que estou, né, pensando em engravidar, já procurar um profissional da saúde para fazer esse planejamento familiar, né? Então, acho que isso é fundamental, eu me programar, né? Procurar sempre a ajuda de um profissional de saúde para que eu possa realmente me sentir segura em relação aos cuidados do bebê, em relação à alimentação e ao cuidado da minha família mesmo, né? Antes de chegar no pronto-socorro, no PAN, unidade básica é o caminho, Isso, né? é a unidade básica de saúde. Qualquer problema de saúde do bebê. Com certeza, a unidade de saúde, né, as ESFs, elas estão como porta de entrada, então qualquer dúvida, qualquer informação que deseja, procura a unidade, vai ser realizado a escuta, o acolhimento, e a partir da rede de atenção básica, que essa família, essa criança vai ser direcionada por serviços especializados que serão necessários. Quantos pediatras nós temos em Santiago? Em Santiago, a gente tem uma pediatra que é a Uma Thaís, pediatra. isso, e quem Que atende desenvolve... pelo SUS. Atende pelo SUS. Pelo E aí SUS. a gente fala que quando a gente fala em cuidado de criança, ele pode ser realizado dentro de uma unidade de saúde pelo médico e pelo enfermeiro, né? Quando uma criança vai ser acompanhada de forma de desenvolvimento infantil. Então, não preciso necessariamente levar no pediatra todo mês. O pediatra, a gente fala que tem que chegar aos casos mais graves, né? Aquilo que é realmente necessário uma avaliação mais especializada. Mas aquilo que é básico, o Ministério da Saúde traz protocolos para os profissionais. Então, eles podem estar conduzindo, né? Transformando essa conduta a partir daqueles protocolos já estabelecidos. Em caso de internação, Marcelo, até por uma curiosidade, nós temos uma ala específica no nosso hospital, se precisar de uma UTI, no caso. Não, aqui em Santiago, eu não tenho UTI, Não não, tem né? UTI, não. Isso, daí é feita a relação de transferência. Mais próximo, acho que é Alegreta, né? Alegrete e Santa Maria, que são as referências do SUS, né? E Referência aí SUS. entra num sistema, né, de gerenciamento desses leitos e é direcionado para esses municípios de referência. Mas uma ala pediátrica, acredito que tem ali no hospital. Marcelo, alguma outra questão que queira colocar? Julga necessário para aproveitar nosso espaço aqui do nosso podcast? Acredito que é falar sobre isso, né? Falar sobre saúde. Eu acho que muito bom poder estar aqui, né? Falando dessa informação, né? Falando da questão da amamentação, por a gente achar que é algo que já foi, que é algo natural, mas que na verdade não é, né? É desafiador. Então, quanto mais pessoas estiverem levantando essa bandeira, mais isso vai ser fortalecido perante a nossa sociedade, né? Conversamos então com a Marcele Silva Munareto, enfermeira, consultora em amamentação e gestora das unidades de saúde aqui do município de Santiago. Marcelo, queremos agradecer a tua disponibilidade em ter aceitado também o nosso convite e colocamos sempre aqui os nossos meios de comunicação aqui do NP Expresso à disposição. Eu que agradeço a oportunidade de estar falando sobre essa temática que eu gosto muito de falar, né? A questão de trabalhar com famílias é muito bom. Então, falar sobre isso é sempre muito interessante para mim. Muito obrigada. O endereço, então, do atendimento é tanto no antigo centro materno, né? Isso. Ou na Secretaria da Saúde tem também alguma unidade? Não, na Secretaria de Saúde é só um prédio administrativo. Só o prédio administrativo. Isso, daí as unidades de saúde e o centro e o SEMAI, que agora é uma referência. Ok, muito obrigado, então. Encerramos, então, mais uma edição do nosso podcast Nova Pauta, Estação NP, desta sexta-feira, 14 de agosto de 2026. Desejamos a todos uma boa noite e também um excelente final de semana.